tá? Do meu paper, que eu acho que vai ser legal vocês compartilharem comigo essa leitura. Olha, o que é interessante no conceito de sabedoria, como tratada na Bíblia hebraica, e agora, né, na sua aplicação cristológica, e também em seus desdobramentos para a prática cristã, é que ela está longe de ser um formalismo legalista. Sensacional. Sabedoria é uma formação fundada em Cristo, dirigida a Deus como alvo e operada pelo Espírito Santo. É uma obra fundamentalmente trinitária. O papel do Espírito é fundamental, uma vez que é ele que habilita o coração à obediência. Está lá em Jeremias 31, Ezequiel 36, que Deus tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne. Portanto, Hormá, a sabedoria, tem um importante sentido de ser uma habilidade ou uma competência, a capacidade de fazer o que é certo e compatível com a ordem de Deus no mundo e para o bem do próximo. Segundo Van Hooser, sabedoria cristã diz respeito a viver bem com outros perante Deus. Não é sensacional? Então, pessoal, vai ficando cada vez mais nítido, né, que o cristão, ao se conectar com Cristo, ele precisa reconhecer, claro, Deus como origem da realidade, em conhecer em Jesus a sua delícia, porque ele tem também a sua delícia com os filhos dos homens, né? Jesus, que de acordo com 1 Coríntios 1,30, se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, 1 Coríntios 1,30. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, o cristão agora pode olhar para a sabedoria da Bíblia hebraica com olhos desvendados. 2 Coríntios 3,15 fala sobre isso. E desfrutar sobre o temor do Senhor, das orientações e dos machal, né, das parábolas de Jesus e as parábolas de Israel, e se vê de novo integrado com o mundo de Deus, não mais como um tolo que anda desconectado, desarticulado, desordenado, e agora ele pode ver uma vida que glorifica a Deus. Não é sensacional? Então a prudência, o discernimento, o entendimento, domínio próprio, inteligência, tudo isso está sendo redimido para um serviço ativo que faz com que os outros homens, ao verem suas obras, as nossas obras, podem assim glorificar a Deus. Mateus capítulo 5, verso 16. Então, eu sinto que agora nós temos que mergulhar na relação entre cristologia, para amarrar as coisas, doutrina da salvação, soteriologia e doutrina moral ou o pensamento sobre a ética e a moral humana, ou pelo menos a cristã. Bom, gente, você sabe disso, não sei se você sabe disso. Vocês já perceberam que alguns teólogos liberais, eles dão muita ênfase no exemplo de Jesus? E todas as vezes que liberais querem chamar a atenção dos cristãos, eles tendem a falar assim, isso é muito diferente do que Jesus faria. É curioso pensar que diante de eventos reais de hipocrisia cristã, liberais reagem sempre apontando para Cristo como um mero exemplo moral. A resposta deveria ser, para você ser como Cristo, você está faltando crer mais em Cristo. Está faltando para você se unir mais a Cristo. Está faltando para você se apropriar da obra de Cristo. Não, a resposta é, seu comportamento não condiz com Cristo. Tem um pouco de verdade nisso. Mas o que está por trás dessas afirmações, o que determina essas frases, é algo nada ortodoxo. É o que nós vamos ver agora. Então observe aí, tá? Vou mostrar aqui para vocês esse trecho aqui do paper, que eu acho que ele é bem interessante. A teologia liberal tem alto interesse nos ensinos morais de Jesus, principalmente como parte de seu projeto de demitologização de Jesus. O que é isso? A teologia liberal tem uma preocupação muito grande de tirar dos evangelhos e da história de Jesus o que eles chamam de mitos. Eventos relacionados a milagre, nascimento virginal, a ressurreição. Então a tendência a demitologizar Cristo. Então Cristo tem que ser menos mitológico. Para ele ser demitologizado, você vai preservar alguma coisa. O que você preserva? Preserva os ensinos morais de Jesus. Esse empreendimento parece muitas vezes uma tentativa de remitologizá-lo no final das contas. Por quê? Porque você tira um mito, supostamente um mito, e você coloca no lugar desse mito um outro. Nesse caso, as narrativas modernas, as narrativas pós-modernas, que ironia. No fim, isso é um esforço para submeter Jesus, abre aspas, McGrath, aos nossos conceitos de moralidade, os nossos próprios padrões. Essa tentativa de impor agendas ou particularismos culturais sobre Jesus é simplesmente uma tentativa de domesticação da autorrevelação de Deus em Cristo. Como já foi abordado, né, gente, em outros momentos, a sabedoria de Deus escandaliza a sabedoria dos homens. No caso aí, observe, não há qualquer espaço para o escândalo do Evangelho. O que existe é uma tentativa de negociação. Tá? Sendo assim,
O ensino de Cristo tem autoridade e validade de acordo com quem ele é, Deus encarnado. Então, o que McGrath vai dizer é, olha, apesar do esforço liberal para enfraquecer Cristo, né, e deixar ele como um mero exemplo moral, nós temos que insistir que a fonte da ética cristã, da moral cristã, não pode ser às custas da cristologia. Por isso, muitas das recomendações paulinas, isso é um padrão do Novo Testamento, respeitam uma lógica. Primeiro, Deus se revela no mundo. A pessoa e a obra de Jesus. É um evento. Esse evento é interpretado e registrado pelos apóstolos em forma de doutrina. Então, nenhuma doutrina do Novo Testamento é elaborada sem conexão com a autorrevelação de Deus concreta na história, no Antigo Testamento e em Jesus Cristo. Isso é importante. Então, apesar de ser doutrinária na pena de Paulo, as afirmações sobre quem Deus é, enfim, elas emergem de eventos históricos concretos. Então, observe, a cristologia, ela antecede, ou a revelação, antecede a doutrina. Mas a doutrina, é um padrão também do Novo Testamento, antecede a ética cristã.